tudo bem? Prazer, meu nome é Natanael Freitas, sou professor de informática aqui no Ciência Exata e no vídeo de hoje vou corrigir algumas questões sobre Microsoft Excel, um tema que cai bastante em provas, tanto do nível médio como do nível superior. E além disso, esse é um tema também que foi muito pedido por vocês nos comentários de vídeos anteriores. Bora lá? Em uma planilha do Microsoft Excel 2016, um usuário deseja calcular a média aritmética das células de A1 até A10, desconsiderando valores nulos e células que contenham texto. Qual fórmula o usuário deve utilizar para obter o resultado desejado? Pessoal, questãozinha bem tranquila. Primeiro, como que a gente usa a fórmula de média aritmética? Vai ser igual, média, e aí, abre e fecha parênteses. E dentro dos parênteses, eu vou colocar quais que vão ser os dados que eu vou usar para calcular a minha média. Porque, por exemplo, eu posso botar dois números. Por exemplo, igual média de 8 e 4. É uma possibilidade. Ou então, eu posso também pegar células. Então, por exemplo, aqui a questão está falando que o usuário está querendo calcular a média aritmética das células de A1 até A10. Esse até é importante, porque vai ser A1, 2 pontos, A10. Quando aqui dentro do parênteses eu boto 2 pontos, significa que eu estou falando de um intervalo. Já, por exemplo, se fosse igual média A1, ponto e vírgula, A10, aí já seria diferente. Aí eu estaria falando de dois termos. Então, A1, 2 pontos, A10 é de A1 até A10. Já A1, ponto e vírgula, A10 é A1 e A10. A questão aqui falou que é das células de A1 até A10, intervalo. Então, é essa daqui. E pessoal, uma outra questão importante. A questão falou também que nesse cálculo da média, ele quer desconsiderar valores nulos e células que contenham texto. Essa fórmula que a gente está usando de média, ela só vai considerar valores numéricos. Então, se dentro desse intervalo tiver valores nulos ou células que contenham texto, já vão ser ignorados. Então, a fórmula que a gente vai usar vai ser igual média, abre parênteses, A1, 2 pontos, A10. Que aqui vai ser a alternativa B de bola. E pessoal, bora agora ver essa questão da média no próprio Excel, para a gente conseguir fixar melhor. Pessoal, eu estou aqui então com o meu Excel aberto e eu vou mostrar para vocês como que a gente pode usar a fórmula média. Observem que aqui eu tenho um grupo de dados que vai de A1 até A7. Para começar, eu vou calcular uma média com dois números fáceis. Então, vai ser igual média, abre parênteses, média de 8 e 4. 8 e 4 é 12. 12 dividido por 2, 6. Vou dar aqui Enter. Deu 6. Beleza. Observem que os argumentos que nós usamos, os parâmetros que nós usamos aqui, foram números. Mas a gente pode, por exemplo, usar aqui algum desses dados aqui. Por exemplo, eu quero calcular a média de A1 e A4. Observem, ó, média A1, ponto e vírgula, A4. Quando eu uso ponto e vírgula, eu estou fazendo os termos separados. A1 é 5, A4 é 6, então aqui vai dar 5,5. Vou dar um Enter, deu 5,5. Ou eu poderia também calcular de um intervalo. Agora, em vez de ser de A1 e A4, vou calcular de A1 a A4. Então aqui vai ser 5 mais 4, 9. 9 mais 8, 17. 17 mais 6, 23. Vai ser 23 dividido por 4. Vou dar aqui um Enter. Deu 5,75. Mas nesse caso aqui, quando eu calculei a média do intervalo de A1 até A4, só tinha valores numéricos. E se eu considerar agora de A1 até A5, agora vai considerar também a célula A5, que tem
um dado em texto. O que vai acontecer? Opa, continuou 5,75. Ficou a mesma coisa que estava quando estava a média de A1 a A4. Porque, no caso de um dado que é texto, ele não entra na conta. Então, vai ficar desse jeito. Por exemplo, se eu fosse de A1 até A7, vou dar aqui um Enter, 4,6. Por que 4,6? Somou todos os valores numéricos, que deu 23, e dividiu pela quantidade de valores numéricos. E nesse caso eu considero zero, pois é um valor numérico válido. E aí, dividindo 23 por 5, deu 4,6. Mas a gente não considerou o A5, que é texto, e nem o A7, que é uma célula vazia. Então, essa aqui é a fórmula de média aritmética simples. Ela vai considerar somente os valores numéricos e vai desconsiderar dados em texto, vazios ou com outro tipo inválido. Beleza? Considerando que planilhas eletrônicas são programas projetados para a elaboração de tabelas, assinale a alternativa correta. Então, dentre essas 5 opções, a gente tem que marcar a alternativa que é verdadeira. Bora lá. A. O uso de planilhas eletrônicas não é recomendado para dados em forma de matrizes. Essa daqui, pessoal, ela está errada. Porque, pelo contrário, as planilhas são excelentes para organizar dados em formas de tabelas e matrizes. O que são matrizes? Matrizes são conjuntos de valores organizados em linhas e colunas, como por exemplo esse daqui. As matrizes são muito usadas na matemática e na computação, porque é uma forma estruturada de armazenar e trabalhar com valores. Então, se tem um programa que é bom para trabalhar com matrizes, é o Excel. Então a A está errada. B. É possível fixar linhas e colunas a partir da ação de mesclar? Essa, pessoal, está errada. Por quê? Mesclar é juntar células. É você pegar duas células e transformar em uma única. Para você fixar uma linha ou congelar, você vai na opção congelar painéis. Então essa B está errada. D. Alça de preenchimento permite mover dados entre planilhas. Essa daqui está errada. Por quê? A alça serve para copiar ou preencher padrões, não para mover dados entre planilhas. Então o que a alça de preenchimento vai fazer? Vai ser só pegar ali a lógica que foi aplicada numa certa parte da planilha e levar para as outras. E se você está com dúvida o que é a alça de preenchimento, é basicamente isso daqui. Bora lá, fórmulas em planilhas eletrônicas só podem referenciar células das mesmas planilhas. Essa daqui também está errada, porque é possível referenciar células de outras planilhas e até de outros arquivos. Então, uma fórmula ela pode fazer referência a coisas que estão dentro ali da planilha, a dados internos, como também dados de fontes externas. Então a E está errada. Só sobrou aqui então a C. Célula corresponde à intersecção de uma linha com uma coluna. Essa daqui, pessoal, ela é verdadeira. O que é a célula? A célula ela é a unidade básica de trabalho no Excel. É basicamente onde você insere os dados que vão ser trabalhados ou que vão ser visualizados. E como que a gente localiza uma célula? Por exemplo, a primeira célula da primeira coluna vai ser a célula A1. Então, o A aqui diz respeito à coluna e um aqui diz respeito à linha. Então, basicamente, a célula é isso aqui. Ela nasce do cruzamento da linha com a coluna, dos dois eixos. Então, a alternativa certa aqui é de ciência exata. Um usuário do Microsoft Excel deseja restringir a entrada de dados em uma célula específica
permitindo apenas valores numéricos entre 1 e 100. Qual recurso deve ser utilizado para configurar essa restrição? Pessoal, observem a seguinte situação. Tem um usuário do Excel e ele está ali montando uma tabela. E aí, vai ser possível dar entrada de dados nessa tabela. Só que tem uma restrição. Os dados só podem ser valores numéricos entre 1 e 100. E a questão está perguntando qual que vai ser a funcionalidade que a gente vai usar para configurar essa restrição. Bora avaliar cada alternativa? A. Tabela dinâmica, configurada para incluir somente valores específicos. Essa daqui, pessoal, ela está errada. Por quê? A tabela dinâmica é uma funcionalidade que serve para análise e resumo de dados, não para restringir entrada de dados. B. Filtro de dados, ajustado para aceitar valores entre 1 e 100. Essa daqui está errado, porque o filtro ele só oculta ou exibe dados. Ele não impede a digitação. Ele só vai filtrar. Ele não tem o poder de impedir, por exemplo, que um certo tipo de dado seja inserido. Por isso está errado. D. Configuração de proteção de célula para bloquear entradas fora do intervalo. A D está errada. Porque a proteção ela protege a célula, mas ela não vai ser capaz de definir limites de valores. Porque lembrando, o usuário ele quer restringir a entrada de valores de modo que sejam valores numéricos entre 1 e 100. Então, a proteção de célula pode, por exemplo, bloquear a célula de modo que somente pessoas autorizadas possam alterá-la, mas essa funcionalidade não serve para definir limites de valores. Por isso que a D está errada. E. Formatação condicional, aplicando regras de validação numérica. A E está errada. Por quê? A formatação condicional serve só para alterar a aparência conforme regras. Então, por exemplo, se o número for maior que 10, a célula vai ficar colorida de azul. Se for menor que 5, vai ficar colorida de amarelo. Então, a formatação condicional ela só vai mudar a formatação de acordo com um certo parâmetro. Ela não vai conseguir bloquear valores inválidos. Então, está errada. Só sobrou aqui a C. Validação de dados, com configuração personalizada para limitar um intervalo. Pessoal, o que é essa validação de dados? A gente usa a validação de dados quando a gente está querendo restringir o que o usuário pode digitar em uma célula. Então, com essa funcionalidade, a gente pode escolher se vai poder digitar apenas números, se vai poder digitar somente texto. E se for, por exemplo, apenas números, qual que vai ser o intervalo desses números? Se vai ser números negativos, positivos, se vai ser entre 1 e 50, entre 1 e 100. E tem ainda a opção de exibir uma mensagem de erro se o valor for inválido. Então a alternativa certa aqui é de ciência exata. E pessoal, para ficar mais prático, bora ver essa funcionalidade na prática no Excel? Pessoal, estou aqui então no meu Excel e eu tenho uma planilha com uma tabela bem simples. É uma tabela que tem a relação de aluno e nota. E eu quero restringir o que eu posso colocar aqui no campo de nota. Porque atualmente posso botar qualquer coisa. Então, por exemplo, aqui na nota do André, vou botar gato. Da Bruna, vou botar esquilo. Do Carlitos, vou botar Flamengo. Então, assim, tá bagunçado. Eu quero restringir essa coluna de notas de modo que eu só possa inserir valores numéricos entre 1 e 100. Como que eu posso fazer essa restrição usando a validação de dados? Primeiro, eu vou selecionar aqui as células que passarão por essa validação de dados. Selecionei, vou vir aqui na guia de dados e eu vou vir aqui em validação de dados. E aqui em configuração, eu vou escolher o critério de avaliação. Permitir qualquer valor? Não. Quero um número inteiro. Qual que vai ser o mínimo? O mínimo vai ser 1. E qual que vai ser o máximo? O máximo vai ser 100. E aqui em alerta de erro, eu posso ainda escolher qual que vai ser a mensagem que vai aparecer se por acaso o usuário botar um valor que seja fora do esperado. A mensagem de erro que eu vou escolher vai ser nota inválida. Vou dar aqui o OK e bora então testar. Aqui no André, eu vou botar que ele tirou 25. Tá entre 1 e 100? Tá. A Bruna, eu vou botar que ela tirou menos 6. Menos 6 é um valor válido? Não é.
E quando eu tento botar menos 6, o que acontece? Parece esse alerta. Nota inválida. Então, ó, agora eu vou botar uma nota válida, que vai ser 60. Agora aqui no Carlitos, vou botar a letra A. Parece nota inválida. Então, pessoal, essa aqui é a ferramenta de validação de dados. Ela permite você ter um controle maior sobre qual que vai ser o tipo de dado a ser inserido numa certa planilha. E no caso de dados numéricos, você pode ainda escolher o intervalo. É uma ferramenta muito útil, por exemplo, para preencher questões ligadas a valores, notas, etc. Então, é isso. Essa é a ferramenta de validação de dados, beleza? Um funcionário do TCE Roraima, usuário do Microsoft Excel 365BR, criou uma planilha simples para o cálculo do ICMS conforme a imagem a seguir. Então a gente tem aqui uma planilha que foi feita para facilitar o cálculo do ICMS. Na célula D5, então célula D5 é essa daqui. Ele inseriu a fórmula igual D3 dividido por, abre parênteses, 1 menos D4. Se ele inserir na célula D3 o valor de 1.500, o valor que aparecerá na célula D5 será... Pessoal, essa questão é uma questão que no começo pode parecer complicada, mas vocês vão ver que se a gente organizar os dados, fica bem mais fácil. Bora lá voltar, ó. Eu sei que na célula D5 tem essa fórmula, ó. D5 tem D3 dividido por 1 menos D4. Beleza? Agora é só substituir aqui, ó. D3 é qual valor? Se ele inserir na célula D3 o valor de 1.500, então eu sei que D3 é 1.500. O valor que aparecerá na célula D5 será... Agora é só a gente substituir. Então vai ser D5, que vai ser igual a D3, que é 1.500, dividido por, abre parênteses, 1, menos D4. Observem que D4 aqui está 20%. Então, é só botar 20 aqui? Se eu botar só 20 aqui, vai dar errado. Porque observem que o formato que está aqui é 20%. Então, 20% seria isso aqui, ó. 20 sobre 100. Simplificando, 2 dividido por 10. Então, vai ser 1 menos 0,2. Então, D5 vai ser igual a 1.500 dividido por 1 menos 0,2, 0,8. E aí, D5 vai ser igual a 1.500 dividido por 0,8. Fazer essa conta aqui rapidinho na calculadora e já volto. Então, 1.500 dividido por 0,8 vai dar 1.875. Então, D5 vai ser 1.875. Que aqui vai ser a alternativa D de dado. Pessoal, bora agora testar essa mesma conta, só que no próprio Excel. Pessoal, estou aqui então no Excel e eu vou reproduzir o que foi passado no comando da questão. Então, ó, na célula D3 tem um valor de 1.500. Então, vou digitar aqui 1.500. E aí, na célula de D5 vai ser inserida uma fórmula, que vai ser D3 dividido por, abre parênteses, 1 menos D4. Fecha parênteses. Quando eu dou um Enter, vai dar 1.875, que é a alternativa D de dado. Pessoal, aproveitando essa questão, queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas importantes. Observem que nessas 3 células temos números, mas cada um deles está escrito de uma forma diferente, porque trata-se de formatos de números diferentes. Então aqui em D3 e D5 o formato é moeda. E aqui em D4 o formato é percentual. Isso pode ser muito importante porque o formato do número pode mudar o resultado que ele daria em uma conta. Então, por exemplo, aqui está 20%. Eu vou botar aqui, ó, geral. Vou só botar 20 agora. Já deu errado, porque agora o sistema entende que aqui é só 20. Então agora ele está fazendo a seguinte conta: D3 dividido por 1 menos 20. Já se eu vier aqui e formatar como percentual,
Opa, deu 2000% tá errado, 20%. Aí vai voltar a ser 1875. Então fiquem muito atentos a isso. Porque não é apenas colocar o número na célula. A depender do que vocês vão fazer com o Excel, vai ser necessário especificar se esse número vai ser uma data, vai ser duração de tempo, vai ser dinheiro, vai ser percentual, porque isso pode impactar e muito o resultado de fórmulas e outras atividades dentro do Excel. Beleza? A figura a seguir ilustra um trecho de uma planilha Microsoft Excel com a opção Rastrear Precedentes ativada para as células B1 e D2. A partir da figura, está correto afirmar que a fórmula na célula D2 é... Pessoal, é o seguinte. O que é rastrear precedentes? O que essa funcionalidade faz? Essa funcionalidade permite visualizar todas as células que influenciam o valor de uma célula específica. Como assim? Observe aqui comigo. A gente tem a célula aqui B1. B1 é 300. B1 foi formado da soma de A1 mais A2. Então, os precedentes de B1 é A1 e A2. Por isso que aqui, ó, tem essas setinhas. Essas duas setinhas aqui de A1 e A2 apontando para B1 indica que A1 e A2 influenciaram o valor de B1. Então, precedente é basicamente isso. É você ver quais foram as células que influenciaram o valor de uma célula específica. É como se fosse um raio-x, uma engenharia reversa. E bom, a questão está querendo saber qual que é a fórmula que tem em D2. Então, eu sei que D2 é uma célula que foi aplicada uma fórmula e como tem uma setinha aqui, significa que isso veio de B1. Ó, B1 é 300. O que tem que acontecer para 300 virar 150? Eu tenho que dividir por 2, certo? Então, para B1 virar... Então, para B1 que é 300 virar 150, eu teria que fazer B1 dividido por 2, que daria 150. Então, D2 vai ser justamente B1 dividido por 2. Então, D2 vai ser 150. Agora tem que ver nas alternativas qual que possui essa fórmula aqui. A, A1 mais A2, errado. B, A1 vezes A3, errado. C, A1 vezes A2, errado. D, B1 dividido por 2, certo. Então, de cara aqui eu já achei a certa. Então, a alternativa certa aqui, D de dado. E pessoal, um outro caminho também para resolver essa questão seria simplesmente calculando. Porque olha, eu sei que D2 vale 150. Então, era só eu calcular cada alternativa aqui para ver qual que daria 150. Quer ver? Ó, A1 mais A2. A1 mais A2 dá 300. Eu estaria errado. A1 vezes 3. A1 é 100. 100 vezes 3, 300. C. A1 vezes A2. A1 vezes A2 seria 100 vezes 200, que daria 20 mil. Também está errado. E. B1 elevado a 3. B1 é 300. Então seria 300 vezes 300 vezes 300. Eu nem vou calcular, mas eu sei que provavelmente não vai ser 150. E aqui tem a D, ó. B1 dividido por 2. B1 é 300. 300 dividido por 2 seria 150. Então esse seria um outro caminho para também chegar no resultado. Então a alternativa certa aqui, D de dado. E pessoal, essa questão pode ser um pouquinho confusa. Bora ver ela com um pouco mais de clareza no Excel? Pessoal, estou aqui então no meu Excel e eu vou reproduzir a tabela que estava na questão, só que dessa vez vou parte por parte para a gente entender. Em A1 temos 100, em A2 temos 200. E aqui, B1 vai ser igual a 1 mais A2. Opa, botei errado, vai ser A1 mais A2, que vai dar 300. Então observem que B1 só existe porque A1 e A2 se somaram. Então, B1 se originou de A1 e A2. Então, A1 e A2 precedeu B1. E como que eu faço para ver os precedentes? Para rastrear os precedentes, eu vou aqui na guia de fórmulas, seleciono aqui a célula que eu estou querendo ver os precedentes dela e vou em rastrear precedentes.
observe o que acontece. Aparece essa seta indicando qual foi a origem dos precedentes. Então aqui, ó, B1 é 300 e esse valor veio da soma de A1 e de A2. Vou aqui remover setas. E aí agora eu vou vir aqui em D2 e eu vou botar igual B1 dividido por 2. Vou dar um Enter, vai dar 150. Aí agora eu vou clicar aqui no 150 e eu vou em rastrear precedentes. Ó, o primeiro precedente é do D2. O D2, que é 150, veio de B1, que é 300 dividido por 2. Se eu clicar aqui de novo, vai mostrar os outros precedentes. Que isso é, de onde que veio o 300? Primeiro eu vi de onde veio o 150, 150 veio 300. E agora eu vejo qual foi o precedente do precedente, que aqui no caso vai ser A1 e A2. Então, pessoal, essa aqui é a funcionalidade de rastrear precedentes. Quais foram as células e valores que formaram aquele valor que você está observando? Beleza? A figura a seguir apresenta parte de uma planilha elaborada no Microsoft Excel. Então, pessoal, a gente tem aqui uma planilha que provavelmente é de um estoque de um negócio. Então, aqui numa coluna a gente tem um item e aqui a gente tem a quantidade desses itens. Então, por exemplo, o item A, eu tenho uma unidade. O item B, não tem nenhuma unidade. O item C, eu tenho 10 unidades. O item D, nenhuma unidade. O item E, eu tenho 12 unidades. O item F, não tenho nenhuma unidade. Aí aqui está, total de itens disponíveis. Isso é, quantos itens que tem pelo menos uma unidade. Então, são 3. Ó, o item A, o item C e o item E. E aqui, quantidade de itens disponíveis, 23. Observem que aqui tem uma diferença. Aqui é total de itens disponíveis. Isso é, quantas opções de itens eu tenho que tem pelo menos um. 3. Agora, quantidade de itens disponíveis. Eu vou pegar todas as unidades dos itens disponíveis e vou somar. Então aqui, ó, 1 mais 10, 11. 11 mais 12, 23. Que é aqui. Para se obter o resultado indicado na célula B9, célula B9 é essa daqui. Quantidade de itens disponíveis. Deve-se digitar o comando. E aqui nós temos algumas alternativas. Então, pessoal, ó, revisando. Eu tenho uma tabela. A essa tabela eu tenho a relação dos itens e a quantidade de itens que eu tenho, por exemplo, em estoque. E a questão está querendo saber qual que é a fórmula que eu tenho que usar para mostrar a quantidade de itens disponíveis. Isso é, quantos itens tem pelo menos um. Quantas opções de itens eu tenho. Então, eu não vou contar os itens que estão zerados, que não tem nenhuma unidade. E aqui nós temos a alternativa. Antes da gente olhar cada alternativa, bora dar uma revisada rápida em algumas fórmulas. Bom, tem primeiro essa fórmula. Conte ponto valores. O que ela faz? Ela conta tudo que não está vazio. Então você bota conte ponto valores, aí entre parênteses coloca um intervalo. E aí, toda célula que tiver algum conteúdo, ela vai contar. Se por acaso tiver alguma célula vazia, não vai ser contada. A próxima é conte se, ela conta por critério. Então, por exemplo, conte se no intervalo de A1 a A5 o número é maior que 4. Aí só vai contar se o número for maior que 4. Contar ponto vazio, que conta células vazias. Essa contar ponto vazio é praticamente contrário de conte ponto valores. Enquanto a conte valores conta dentro do intervalo as células que não são vazias, a contar ponto vazio só conta as células vazias. E a próxima, conte ponto num, que conta apenas números, então vai contar apenas as células que têm algum dado numérico. E a gente tem a soma aqui, que é uma fórmula já mais conhecida, que ela soma números. Tendo isso em mente, então, bora ver agora cada alternativa. Lembrando que a gente está buscando a fórmula que vai indicar o total de itens disponíveis. Então isso é, eu tenho que contar quantos itens tem pelo menos um. Quantos itens tem valores numéricos. Bora lá então. Conte ponto valores B2 a B7. Essa conte ponto valores B2 a B7, ela só vai contar as células que não estão vazias. Então, aqui de B2 a B7, ela contabilizaria 6. Por quê? Mesmo essas células aqui, que não tem um número, elas não estão vazias. Tem aqui esse bracinho. E a que a gente está buscando, ela tem que dar 3.
Então a A está errada. A B, conte.se, B2, a B7, o intervalo, e aqui o parâmetro seria abre aspas, barra, igual, abre aspas. Essa daqui, pessoal, ela está totalmente errada. Por quê? Como funciona essa conte.se? Eu vou ter lá conte.se, aí primeiro eu boto o intervalo a ser analisado e depois eu boto o parâmetro. E esse parâmetro aqui é inválido. Seria, por exemplo, parâmetro válido aqui, pô, só conte.se, B2 a B7, quais são maior que 2? Agora isso aqui não faz nem sentido. Errado. C. Contar, ponto vazio, B2 a B7. Essa daqui, ela vai contar a quantidade de células vazias. E nós não temos de B2 a B7, que é esse intervalo aqui, nenhuma célula vazia. Então aqui daria 0. A B daria erro e a C daria 0. Agora a D. Conte.num de B2 a B7. A conte.num de B2 a B7 vai contar somente as células que têm números. E quantas células aqui tem números? 1, 2, 3. Vai contar apenas as células que têm números. Isso é, vai contar somente os itens que têm pelo menos uma unidade em estoque. E aqui, ó, conte.num de B2 a B7 vai ser 1, 2, 3. Que vai ser 3. B9 é 3? É. Então de cara, ó, a gente achou aqui. A D. Agora essa é aqui, soma de B2 a B7. Soma B2 a B7 vai somar a quantidade de que seria o que está aqui em B10. Seria 23, tá? Errado. Então a alternativa certa aqui, D de dado. E pessoal, para ficar mais didático, bora agora resolver essa questão no Excel? Pessoal, estou aqui então no Excel e eu repliquei a tabela que a gente tem no exercício. Numa coluna a gente tem a relação de itens e na segunda coluna a gente tem a quantidade desses itens em estoque. Primeiro eu quero saber o total de itens disponíveis. E para isso eu vou analisar esse intervalo que vai de B2 a B7 e eu vou ver quantas células nesse intervalo tem um valor numérico. Porque se não tiver um valor numérico vai ter esse tracinho que indica que está com o estoque vazio. E qual que é a fórmula que eu vou usar para contar os valores numéricos dentro de um intervalo? Vai ser então igual conte.num, abre parênteses, o intervalo que vai ser B2 a B7, fecha parênteses, vou dar um Enter, 3. Por exemplo, se aqui no D, em vez do tracinho, eu tivesse aqui, por exemplo, 5, observe que aqui mudaria para 4. Então, essa fórmula conte.num vai contar quantas células com valores numéricos temos preenchidas dentro de intervalo. E agora a próxima aqui, quantidade de itens disponíveis. Enquanto o total de itens disponíveis eu queria contar apenas quantas células tinham valores numéricos, agora com quantidade de itens disponíveis, eu vou fazer um somatório de todas as unidades de itens. Então vai ser igual soma do quê? De B2 a B7. B2 a B7. Dá um Enter aqui, vai ser 23. E pessoal, a gente pode brincar um pouco mais aqui. Por exemplo, quantas células vazias tem aqui de B2 a B7? Como seria? Seria igual contar ponto vazio de B2 a B7. Vou dar um Enter aqui, ó, deu 3. Que a vazia aqui ó, seria B3, B5 e B7. Então essas são algumas fórmulas que a gente pode usar para fazer a contagem das células de acordo com certos parâmetros, beleza? Qual é o atalho para inserir uma nova planilha em um arquivo do Excel 2016? Pessoal, botei aqui uma imagem de uma planilha para facilitar. Eu gostaria de fazer uma observação. Quando eu falo de planilha, eu estou falando só sobre essa aba que tem dentro do arquivo do Excel. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho 3 abas, então eu tenho 3 planilhas. Agora, quando eu falo pasta de trabalho, eu estou falando de tudo isso aqui. Estou falando de praticamente do arquivo do Excel. Então, a pasta de trabalho é praticamente o arquivo e já a planilha é só uma abinha. Então, é como se as planilhas fossem as subdivisões da pasta de trabalho. Definitivamente, bora seguir para as alternativas. Estou buscando aqui o atalho para inserir uma nova planilha. Então, eu quero adicionar uma nova abinha dentro de uma pasta de trabalho ou dentro de um arquivo. A.
Ctrl N? Ctrl N, a depender da versão do Excel, pode ser criar uma nova pasta de trabalho, um novo arquivo, ou pode ser botar texto em negrito. Errado. B. Ctrl W. O Ctrl W fecha a pasta de trabalho atual. Então vai fechar essa janela, fechar esse arquivo. Errado. D. Ctrl mais F11. O Ctrl mais F11 insere uma planilha de macro, antigo XML. Esse é um formato do Excel que era usado para automações, só que ele é mais antigo. A gente não usa ele tanto hoje em dia. E tá errado. Por eliminação, só sobrou aqui a C. Shift mais F11. Shift mais F11 é o atalho que a gente usa para inserir uma nova planilha, uma nova aba. Então, a alternativa certa aqui, pedir ciência exata. Durante a organização de uma planilha com registros de ocorrências policiais, o escrivão deseja visualizar os casos do mais recente para o mais antigo, com base na data registrada em uma das colunas. Ele também pretende agrupar os dados por tipo de ocorrência, colocando todos os registros semelhantes juntos. Para realizar essa tarefa corretamente no Excel, os recursos que devem ser utilizados são... Pessoal, então é o seguinte, a gente tem aqui uma delegacia, e aí o escrivão, ele está querendo visualizar os casos do mais recente para o mais antigo, isso é, organizar os casos de acordo com a data, e também está querendo agrupar de acordo com o tipo de ocorrência, se foi furto, se foi homicídio, etc. E aí a questão está querendo saber qual que é o recurso do Excel que ele deve usar. Bora ver cada alternativa? A. Aplicar filtros automáticos e esconder todas as linhas com datas antigas. Essa daqui, pessoal, ela está totalmente errada. Por quê? Os filtros, eles permitem esconder linhas, mas eles não permitem a gente ordenar do mais recente para o mais antigo. E também eles não permitem agrupar por tipo de ocorrência automaticamente. Então não é uma boa opção. C. Inserir uma fórmula de soma condicional e ordenar os totais por tipo de ocorrência. Essa daqui não tem nada a ver, porque a fórmula de soma condicional, ela serve para calcular valores, não para ordenar ou agrupar registros detalhados. Foco nisso, ó. Ordenar barra agrupar. São dois verbos importantes para a funcionalidade que a gente está buscando. Bora lá agora para D. Criar uma tabela dinâmica e utilizar o preenchimento relâmpago para agrupar os dados. Pessoal, a tabela dinâmica ela até poderia agrupar, mas só que o preenchimento relâmpago ele é usado para preencher padrões, não para agrupar registros por tipo. Então essa aqui é uma alternativa confusa e desnecessária que a gente está buscando. É utilizar o recurso validação de dados para restringir as datas mais antigas. Pessoal, esse recurso validação de dados, como a gente já viu anteriormente, ele só é válido para impedir a entrada de certos valores, mas ele não serve para organizar e nem agrupar dados existentes. Então tá errada. Por eliminação, só sobrou a B. Usar a ferramenta classificar, escolhendo a coluna desejada e a ordem de classificação. Pessoal, esse recurso classificar permite a gente ordenar por data do mais recente para o mais antigo, ou do mais antigo para o mais recente. Também permite a gente ordenar por tipo de ocorrência, agrupando se forem semelhantes. E também permite que a gente consiga ordenar os dados conforme outros parâmetros. Então permite que a gente classifique os dados. Então a alternativa certa aqui, B de bola. E pessoal, como tenho feito nas outras questões, bora agora para o Excel para a gente ver na prática como que funciona esse recurso de classificar. Pessoal, eu estou aqui então no meu Excel e inspirado na questão, eu criei uma planilha de registro de ocorrências policiais. Aí nessa planilha a gente tem a data, a gente tem o tipo de ocorrência, a gente tem o local e a gente tem aqui o policial responsável. E eu vou usar essa planilha para mostrar como funciona o recurso de classificar. Eu vou vir aqui primeiro então em dados, aí eu vou vir aqui em classificar. Aí primeiro vou classificar por data. Aí eu quero organizar, ó, da mais nova para mais antiga. Aí observem, ó, que agora as ocorrências estão organizadas da mais nova, da mais atual para a mais antiga. Essa é uma forma de classificação. Eu quero agora agrupar por tipo de ocorrência. Como que eu faço? De novo, dados, classificar. Aí agora eu vou aqui, tipo de ocorrência. E aí eu vou botar aqui em ordem alfabética. Então todos agora, ó, todos de agressão estão juntos, todos de furto estão juntos, todos de roubo estão juntos. Então,
Essa é a funcionalidade de classificação de dados, beleza? No Microsoft Excel 2016, os recursos da ferramenta estão organizados em guias, que agrupam funcionalidades relacionadas para otimizar o trabalho com planilhas. Algumas dessas guias são exclusivas desse software, enquanto outras pertencem a diferentes programas do pacote Office. São guias disponíveis no Microsoft Excel 2016, exceto, pessoal, questão bem tranquila, tá querendo saber qual dessas guias que não faz parte do Excel. Pessoal, essa é uma questão que dá pra gente matar pela lógica. Como assim? Pensa comigo. O Excel é um software que trabalha com planilha. Então, ele vai trabalhar também com dados. E como que ele pode usar esses dados para gerar um produto? Por meio de fórmula. Então, é bem provável que vai ter cálculo. Seguindo essas palavras-chave, a gente já consegue pensar qual que vai ser o tipo de guia que vai ter no Excel. Bora então agora para as alternativas. Lembrando que a gente está buscando a guia que não faz parte do Excel. A. Guia de fórmulas. Faz sentido ter uma guia de fórmulas no Excel? Faz, porque o Excel a gente trabalha com dados e a gente transforma esses dados no meio de fórmula. C. Dado. Faz sentido ter uma guia de dados no Excel? Faz, porque basicamente os dados são a matéria-prima do trabalho ali no Excel. D. Página inicial. A página inicial, nos programas do pacote Office, é basicamente a guia que reúne as principais funcionalidades, as principais ferramentas. Então, por exemplo, no Word, a página inicial vai concentrar ferramentas ligadas à edição de texto. No PowerPoint, a página inicial vai juntar as principais ferramentas ligadas ali à edição de slides. O mesmo vale para o Excel. Na página inicial, vão ter as principais configurações para você conseguir formatar a célula. Então tá errado. Exibir. A gente tem uma guia de exibir no Excel? Tem, porque a guia de exibição, ela cuida de como que a planilha vai aparecer. Então, por eliminação, só sobra aqui a B, transições. Pessoal, pensa comigo, transições. Lembra o quê? Lembra a ideia de passagem, ainda mais algo bonito, algo mais estético. E essa guia de transições, ela faz mais sentido pro PowerPoint, porque o PowerPoint é o editor de apresentações do pacote Office. Enquanto o Excel tem como objetivo trabalhar com dados, planilhas, organização, o PowerPoint tem um apelo mais visual. A ideia é criar apresentações de impacto que sejam bonitas. E, para a gente fixar, eu botei aqui um print das guias que tem no Excel. Então a gente tem a guia de arquivos, então a gente vai para cuidar de opções como salvar arquivos, abrir, criar novo arquivo. Página inicial, que a gente tem toda uma série de ferramentas para editar a célula e o conteúdo dela. Inserir, que a gente vai, a guia de inserir, que a gente vai para inserir anexo. Layout da página, que a gente cuida da organização dos elementos no espaço da página. Fórmula, que a gente cuida das fórmulas. Dados, revisão, exibir e ajuda. Então essas aqui são as principais guias do Excel. Então a alternativa certa aqui, B de bola. O uso de planilhas é essencial para organizar, analisar e visualizar dados de forma eficiente. Com base no Microsoft Excel 2021, na linguagem PTBR, responda qual função combina dados de duas células diferentes em uma. Pessoal, a questão está querendo saber basicamente qual que é a função que serve para combinar dados de duas células diferentes em uma. E uma observação, combinar dados de duas células diferentes em uma é diferente de mesclar células. Por quê? Quando você mescla células, você pega duas células e transforma em uma. Então, é como se você juntasse duas caixas e fundisse e transformasse em uma. Já quando eu falo de combinar dados, eu estou pegando o conteúdo das células. Então, tem essa diferença. Mesclar células é fundir duas células e combinar dados é apenas pegar o conteúdo de duas células ou mais e juntar. Agora, tendo isso em mente, bora ver cada alternativa. A, merge. Merge está errado. Por quê? Merge, em inglês, significa mesclar. E é como eu falei agora há pouco. Mesclar células é você pegar duas células e transformar em uma. D, mesclar, é a mesma coisa de merge, só que em português. Então, a A e a D é a mesma coisa. C, combine. Essa função combine, ela é usada para calcular combinações matemáticas. Então, exemplo, quantos grupos de 3 podemos formar com 5 elementos? E tem algo mais ligado ali, análise combinatória, probabilidade.
Não faz sentido que a gente está buscando. Então, por eliminação, só sobrou a B, que é concat. O que é essa função concat? Ela é uma função do Excel que concatena, ou seja, une o conteúdo de duas ou mais células. E, pessoal, aqui está concat, mas em versões anteriores tinha concatenar. E qual que é a diferença dessas duas funções, a concat e a concatenar? A concatenação, que ela é mais antiga e ela tem mais limitações. Por quê? Na função de concatenar, você, por exemplo, só conseguia unir células por parte. Então, por exemplo, eu quero concatenar o conteúdo da célula A1 a D1. Então seria A1, ponto e vírgula, B1, ponto e vírgula, C1, ponto e vírgula, D1. O que dá muito trabalho se a gente estiver falando de uma sequência grande de células. Já a concat, ela é mais moderna. No caso da concat, você pode ir, só botar A1, dois pontos, a D1. Ela consegue ler sequências de células. Então essa é a diferença entre a concat e a concatenar. A concatenar é uma função que ela era usada antigamente, ela é um pouco mais limitada, já a concat ela é um pouco mais eficiente. Então a alternativa certa aqui, B de bola. E pessoal, para ficar mais didático, bora testar no próprio Excel essas duas fórmulas, a concat e a concatenar? Em relação ao Microsoft Excel 2016, versão para computador, em sua configuração padrão em português, analise as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiras ou F se falsas. Bora lá. Uma planilha é um conjunto de uma ou mais pastas de trabalho. Essa daqui, pessoal, ela é falsa. Por quê? Na realidade, é o contrário. A gente chama de pasta de trabalho o arquivo do Excel. Então, dentro de um arquivo do Excel, vão haver várias planilhas, não o contrário. Então, uma pasta de trabalho é um conjunto de planilhas, e não uma planilha é um conjunto de pastas de trabalho. Então, a primeira é falsa. A próxima. Uma fórmula inicia com um sinal de igual. Essa daqui, ela é verdadeira. Por exemplo, se eu só botar na célula 5 mais 5, o Excel vai entender que aquilo é só texto. Mas se por acaso eu botar igual 5 mais 5 e apertar Enter, aí a célula vai mudar para o valor de 10. Porque o Excel entendeu que é uma fórmula, que eu tenho que fazer uma operação com aquele dado. Então a segunda também é verdadeira. Terceira, as colunas de uma planilha são identificadas por letras, enquanto as linhas são identificadas por números. Essa, pessoal, ela é verdadeira. Por exemplo, qual que é o nome da primeira célula da primeira linha? É a célula A1. O A diz respeito à coluna, isso é, a dimensão que está na vertical, e o 1 diz respeito à linha, isso é, a dimensão que está na horizontal. Então, realmente, as colunas são identificadas por letras e as linhas são identificadas por números. E a intersecção de uma linha com uma coluna é o que gera a célula. Essa também é verdadeira. Então ficou FVV. A ordem correta do preenchimento dos parênteses de cima para baixo é FVV, B. Então, a alternativa certa aqui, B de bola. A respeito de ferramentas de informática, julgue o item a seguir. A versão mais recente do Microsoft Excel permite a inclusão de uma quantidade ilimitada de linhas. Essa daqui, pessoal, ela está errada. Por quê? Na realidade, o Excel tem limites bem definidos da quantidade de linhas e colunas. O máximo de linhas que podemos colocar é 1.048.576 linhas e 16.384 colunas. Além disso, também temos limitações de caracteres por células, largura de coluna, altura de linhas e também temos limitações em outros parâmetros. Caso vocês queiram conferir detalhes mais específicos sobre essas limitações, recomendo consultar o site de suporte da Microsoft. Então, essa afirmativa aqui, ela está errada, beleza? A planilha da figura foi criada no Excel 2016 BR em um notebook Intel com Windows 10 BR 64 bits. Nela foi inserida a fórmula igual soma B7 ponto e vírgula E7 em E9 e igual se máximo abre parênteses B7 a E7 for menor ou igual a 40
ponto e vírgula, MT, ponto e vírgula, MF em E10. Os valores mostrados nas células E9 e E10 são respectivamente. Pessoal, minha recomendação nesse tipo de questão, anotem os dados. Então, ó, voltando aqui, na célula E9 foi inserida essa fórmula, soma de B7 e E7. No caso, como aqui está a soma, abre parênteses, B7, ponto e vírgula, E7, então eu vou somar B7 e E7. Porque se fosse B7, dois pontos, E7, seria um intervalo. Mas como está B7, ponto e vírgula, só tem que somar então B7 e E7. Então, ó, E9 vai ser igual B7 mais E7. Então, E9 vai ser igual B7 é 12. E7, 28. 12 mais 28, 40. Então, ó, eu sei que E9 é 40. A primeira parte aqui tá pronta. E agora em E10, a gente tem essa fórmula gigante. Que na realidade tem uma função dentro de uma função. Se máximo de B7 a E7 for menor que 40, MT. Se não for, ME. Aproveitando aqui, pessoal, revisão rápida de algumas funções. Função soma serve para somar valores. A função máximo encontre o maior valor de um intervalo. A função se testa uma condição e retorna o resultado, em caso de falso, e retorna o resultado em caso de verdadeiro. Então aqui, ó, se o máximo de B7 a E7 for menor ou igual a 40, então aqui, ó, eu estou procurando qual que é o valor máximo de B7 a E7. B7 a E7, o valor máximo aqui é 28. Ele é menor que 40. E agora eu vou analisar o retorno em caso verdadeiro e o retorno em caso falso. Ó, o máximo de B7 a E7 é 28. Se for menor ou igual a 40, o que vai acontecer se for verdadeiro? O retorno vai ser MT. E se for falso, o retorno vai ser MS. Aqui, é menor que 40? É 28. Então o retorno vai ser MT. Então, ó, o que vai estar em E10 é MT. E a questão tinha perguntado quais que eram os valores mostrados respectivamente nas células E9 e E10. E9, 40 e E10, MT. Que aqui vai ser a alternativa A de acertou. E pessoal, bora agora resolver essa questão no Excel? Pessoal, eu estou aqui então com o meu Excel. Aí eu reproduzi a tabela que foi apresentada na questão. E eu vou agora calcular o que vai ter em E9 e em E10. Primeiro aqui em E9. E9 tá a fórmula igual, soma, abre parênteses, B7, ponto e vírgula, E7, fecha parênteses. Observe, ó, que E7 e B7 estão circulados. Eu vou dar um Enter, vai dar 40. E aí agora vou para E10. Então E10 vai ser igual, se, abre parênteses, máximo, abre parênteses, B7, dois pontos, E7, fecha parênteses, for menor ou igual a 40, então, ó, se o máximo do intervalo de B7 e E7 for menor ou igual a 40, tem duas opções. Tem um retorno se verdadeiro e um retorno se falso. Qual que é o retorno verdadeiro? Se verdadeiro, o retorno vai ser MT. Se for falso, o retorno vai ser MS. Fecha parênteses. Agora vou dar um Enter. E deu MT. Então, E10 vai ser MT e E9 vai ser 40. Beleza? Qual dessas opções descreve corretamente uma tabela dinâmica no Excel 2016? Pessoal, o que é uma tabela dinâmica? Tabela dinâmica é um recurso que ele é usado para reduzir grandes volumes de informações, somar, contar, calcular médias, etc. Também é usado para reorganizar dados facilmente,
arrastando os campos, filtrar informações e criar diferentes visões do mesmo dado e também analisar tendências e comparações. A grande diferença entre uma tabela normal e a tabela dinâmica é que a tabela normal apenas lista os dados. Já na tabela dinâmica, você consegue analisar e resumir os dados de forma bem rápida e interativa. Bom, inicialmente, bora então ver qual dessas alternativas descreve melhor o que é uma tabela dinâmica. A. Um recurso para criar gráficos automaticamente? Não. Até existe a possibilidade de criar gráficos dinâmicos a partir das tabelas dinâmicas, mas o objetivo da tabela dinâmica em si não é criar um gráfico. B. Uma função que protege células contra edição? Essa daqui está errada. Por quê? Isso é feito pela opção de proteger planilha ou bloquear células. Errado. D. Um comando para mesclar células? Isso aqui está errado, porque isso é mesclar e centralizar. Ou então a gente vai formatar as células para fazer essa mesclagem. Só sobrou aqui a C. Uma ferramenta para resumir, analisar e reorganizar grandes conjuntos de dados. Então, pessoal, isso que é a tabela dinâmica. É basicamente uma forma interativa e rica de você conseguir ter os dados. A alternativa certa aqui é de ciência exata. E, pessoal, para ficar mais didático, bora agora para o Excel ver uma tabela dinâmica na prática? Pessoal, eu estou aqui então no meu Excel e aqui eu tenho uma tabela normal. É uma tabela de gestão de vendas. Aqui eu tenho da venda, a data, o vendedor, o produto que foi vendido, a quantidade, o preço e a região. Acaba que essa tabela normal ela é muito estática. Consigo usá-la só mesmo para consultar. Os dados são bem sem graça. Já quando é uma tabela dinâmica é diferente. Por exemplo, aqui eu consigo filtrar por região. Quero ver só da região norte. Eu consigo também filtrar por vendedor. Observe que na tabela dinâmica você tem bem mais liberdade, bem mais possibilidade de olhar os dados por várias formas. O que pode ser muito útil, por exemplo, no caso para análise de uma tabela para tomada de decisão de um negócio, etc. Então isso que é a tabela dinâmica. É basicamente uma forma interativa de você visualizar grandes volumes de dados, ou então dados que às vezes são um pouco mais complexos, beleza? No CREA RS, servidores frequentemente utilizam o Microsoft Excel para organizar e apresentar dados técnicos e administrativos, quando é necessário construir um gráfico que evidencie a proporção percentual das partes em relação a um conjunto de dados cujo total representa 100%, qual é o tipo de gráfico mais indicado pelo software para essa finalidade? Pessoal, a questão então está apresentando uma situação em que a gente quer criar um gráfico que vai evidenciar a proporção percentual das partes em relação a um conjunto de dados. E a questão está querendo saber qual que é o tipo de gráfico indicado nesse caso. Aí temos as seguintes opções: gráfico pizza, linhas 3D, histograma, barras agrupadas, superfícies 3D. Bora para o Excel para a gente ver um exemplo de cada um desses gráficos, para a gente ver qual que vai fazer mais sentido para o que a questão está pedindo. Pessoal, estou aqui agora então no Excel. A primeira opção é o gráfico de pizza. Para que o gráfico de pizza é bom? Ele é bom para mostrar proporções de cada parte em relação ao total. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma empresa e eu tenho aqui o quanto que cada setor vendeu no total. Então, somando isso tudo aqui vai dar o total. E aqui pelo gráfico eu consigo ver qual que foi a participação proporcional de cada setor. Então, por exemplo, eu vejo que aqui o setor que mais vendeu foi o administrativo. E eu consigo ter essa noção em comparação com o todo e com outras partes individualmente. Então, lembrando, gráfico de pizza ele é bom para ver a proporção de cada parte em relação ao total. Gráfico de linha 3D. Ele é bom para mostrar tendência da evolução ao longo do tempo. Por exemplo, aqui eu tenho um gráfico que é de crescimento de vendas por mês. Então eu consigo ver como que foram as vendas ao longo do tempo. Eu consigo observar que, por exemplo, o mês mais baixo aqui foi janeiro. Aí fevereiro deu uma subida. Março deu uma leve estabilidade em comparação a fevereiro. E aí eu tive um outro pico em abril. Então o gráfico de linha ele é bom para ver tendência da evolução ao longo do tempo. A terceira opção, histograma.
O histograma ele é usado para mostrar a distribuição de frequência de dados. Isso é, quantas vezes cada valor aparece. Por exemplo, eu tenho aqui um gráfico que foi feito a partir dessa tabela. A tabela que tem o número de servidores e a faixa de idade deles. E essa linha aqui, ó, é a linha de tendência. Isso ela mostra qual que é a tendência do gráfico. Aí, observando essa linha, eu consigo ver que a tendência ela vai caminhar aqui para 30 a 39 anos. Então, o gráfico de histograma ele é bom para ver a distribuição da frequência de dados. Quantas vezes cada valor aparece. A próxima opção, barras agrupadas. O gráfico de barras agrupadas ele é bom para comparar categorias ou valores lado a lado. Então, por exemplo, aqui eu tenho a produção trimestral por setor. E aqui eu tenho os setores e quanto que cada um produziu por trimestre. Observe que aqui ó, eu consigo comparar cada setor nos 3 trimestres. Então, o gráfico de barras ele é muito bom para isso, para comparar categorias ou valor discreto lado a lado. A última opção, gráfico de superfície 3D. O gráfico de superfície 3D ele é muito utilizado para visualizar tendências complexas em 3 dimensões, geralmente usados em mapas de calor ou operações sofisticadas de dados. Então, por exemplo, eu tenho aqui um gráfico, eu tenho aqui uma tabela que é do desempenho em diferentes métricas de cada setor. Então, eu tenho aqui o setor de engenharia, comercial e administrativo. Aí eu tenho as métricas de venda, eficiência e satisfação. Observem que são 3 variáveis. Quando a gente trabalha com 2 variáveis, já pode dar um gráfico com muitos dados. Imagina quando é com 3 variáveis. Então, esse gráfico de superfície 3D, ele é bom para quando a gente tiver tendências complexas em 3 dimensões, quando a gente trabalhar com várias variáveis. E bom, o que a questão perguntava era qual que era o gráfico que era bom para evidenciar a proporção percentual das partes em relação a um conjunto de dados. E o melhor gráfico para fazer isso é o gráfico de pizza. Porque, por exemplo, no gráfico de pizza, você consegue ver como que cada elemento do gráfico se posiciona em relação ao todo. Então, por exemplo, essa parte aqui amarela, que é TI. Eu consigo ver que TI, proporcionalmente, teve menos vendas que o administrativo, ou então que a engenharia. Voltando aqui, então, para a questão, a alternativa certa aqui é a de acertou, o gráfico de pizza. Sobre o uso das fórmulas no Microsoft Excel 2016, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. Bora lá. 1. A fórmula igual soma A1, 2 pontos A10, calcula a soma dos valores das células A1 a A10. Essa daqui, pessoal, ela é verdadeira. Como funciona a função soma? Eu boto igual soma, aí entre parênteses eu boto ou o intervalo ou os termos que eu vou somar. Quando eu boto A1, 2 pontos A10, é a mesma coisa de eu falar, vou somar o que está no intervalo de A1 até A10, ou A1 a A10. Se aqui por acaso fosse ponto e vírgula, aí eu somaria só A1 e A10. Mas como tem 2 pontos, eu somei de A1 a A10. Então A1 está certa. 2. A fórmula é igual média A1, 2 pontos A10. Então vai calcular a média dos valores que está entre A1 e A10. Retorna o valor máximo das células A1 a A10. Essa daqui, pessoal, ela está errada. Por quê? A fórmula que retornaria o valor máximo de A1 a A10 seria igual máximo, abre parênteses, A1 e A10. Essa fórmula, então, analisaria o intervalo e daria o retorno do maior valor dentro desse intervalo. Então, a 2 está errada, ela é falsa. 3. A fórmula é igual se A1 maior que 10, verdadeiro, ponto e vírgula falso, verifica se o valor na célula A1 é maior que 10 e retorna verdadeiro ou falso. Essa daqui, pessoal, ela também é verdadeira. Como que funciona a função se? Ela tem basicamente um intervalo. Como funciona a função se? Ela é basicamente igual se, e aí, primeiro, eu vou ter aqui o meu teste lógico, isso é, eu vou ver o que eu vou analisar. No caso, eu vou aqui analisar se A1 é maior que A10, e aí depois eu tenho um retorno em caso verdadeiro, e depois eu tenho um retorno em caso falso. Aqui, literalmente, o retorno em caso de verdadeiro foi a palavra verdadeiro. E aqui o retorno em caso de falso foi a palavra falso. Mas o retorno aqui pode ser um outro texto, pode ser uma outra coisa. Mas a função se funciona dessa forma. Então, primeiro, eu boto lá o teste lógico, o que eu quero que ela analisa, e aí, se for verdadeiro, dá um retorno, se for falso, dá outro retorno.
Então a 3 também está certa. Bom, agora vamos ver qual alternativa está certa. A. Todas as assertivas estão corretas? Errado. B. Todas as assertivas estão incorretas? Errado. C. Apenas a assertiva 2 está correta? Errado. Na realidade, ela é a única errada. D. Apenas as assertivas 1 e 3 estão corretas? Sim. Apenas 1 e 3 estão corretas. Então a alternativa certa aqui é de dado. Você é responsável pela análise de liberação de um auxílio financeiro destinado a pessoas com salário médio anual menor ou igual a R$ 2.400. Considerando as informações da tabela abaixo, qual fórmula deve ser inserida na célula B2? Então, célula B2, essa daqui. Para exibir corretamente os resultados, recebe ou não recebe? Pessoal, observem que aqui a gente vai ter que dar de retorno recebe ou não recebe com base em uma condição. E qual que é a função que a gente usa quando a gente quer dar um retorno com base em uma condição? A gente usa a fórmula se. Então, geralmente, a fórmula se é assim, igual se, e aí aqui eu tenho um teste lógico, e aí depois eu tenho um resultado em caso de verdadeiro, e eu tenho um resultado em caso de falso. Então, por exemplo, A igual se a nota for 7, aí um resultado é aprovado. Se não for, reprovado. Então, é mais ou menos isso que a gente vai ter que fazer aqui. E quais são os retornos? Os retornos são recebe e não recebe. E qual que vai ser o teste lógico? O teste lógico vai ser se o salário médio anual for menor ou igual a 2.400. Então, bora montar essa fórmula? Então, vai ser igual se... Bom, agora eu tenho que avaliar o salário médio anual. Eu não tenho salário anual. Eu tenho que... Bom, agora eu vou avaliar o salário médio anual. Aqui eu só tenho salário anual. Para eu ter o salário médio anual, é só eu pegar o salário anual e dividir por 12, que eu vou ter a média anual. Então, considerando aqui a célula B2, a média do salário anual vai ser o salário anual, que aqui no caso é C2, dividido por 12. Então, primeiro eu vou ver. Se C2 dividido por C12, isso é, se a média anual for menor ou igual, então vai ser menor ou igual a 2.400. Se C2 dividido por 12 for menor ou igual a 2.400, qual que vai ser o retorno em caso positivo? Se for menor que 2.400. Em caso positivo vai ser recebe. Em caso negativo, não recebe. E pessoal, uma questão que é muito importante, ó. Como aqui é texto, é importante a gente colocar entre aspas, o Excel entender como texto. E também separar aqui os argumentos por ponto e vírgula. Então ficou igual se C2 dividido por 12, isso é, o valor do salário anual dividido por 12, que aí vai me dar a média anual, for menor ou igual a 2.400, ponto e vírgula, recebe, ponto e vírgula, não recebe. Aqui vai ser a C de ciência exata. E pessoal, bora agora ver como que fica essa questão no próprio Excel. Pessoal, eu estou aqui então no Excel e basicamente o cálculo que eu vou ter que fazer é o seguinte. Se o salário médio anual for menor ou igual a 2.400, a pessoa recebe. Se for maior que 2.400, a pessoa não recebe. Então tá. Então, ó, se o salário médio anual for menor ou igual a 2.400, a pessoa recebe. Se for maior, não recebe. Então, como que a gente pode estruturar essa forma? E, pessoal, para facilitar a visualização, eu vou calcular aqui o salário médio anual, igual C2 dividido por 12. E aí, ó, eu vou puxar aqui também para C3 e C4. E aqui está o salário médio anual de cada um desses. Essa conta do salário médio anual, ela já está embutida na nossa fórmula, mas eu vou botar aqui por fora para a gente ver quem que vai receber e quem que não vai receber. Por exemplo, a Ana, ela vai receber? Não. A Beatriz, ela vai receber? Vai.
A Cláudia vai receber? Não. Bora então agora montar a fórmula. Vai ser igual se, abre parênteses, qual que é meu teste lógico? É se o salário médio anual, então o salário médio anual aqui vai ser C2. Esse é o salário anual. Para eu ter o salário médio anual, é só eu dividir o salário anual pela quantidade de meses. Dividido por 12. Então, se C2 dividido por 12 for menor ou igual a 2.400, então esse é meu teste lógico. Se C12 dividido por 12, que é o meu salário médio anual, for menor ou igual a 2.400, qual que é o retorno caso o salário seja menor ou igual a 2.400? O retorno vai ser recebe. Então, em caso afirmativo, recebe. E caso o teste lógico der falso, não recebe. E aí, vou aqui fechar parênteses e vou dar um Enter. Então, aqui no caso, a Ana, ela não recebe. E aí, ó, em vez de eu copiar a fórmula aqui para B3 e para B4, eu vou só vir aqui e puxar, ó. Então, ficou não recebe, recebe e não recebe. Que é o que a gente tinha ali na alternativa C de ciência exata. Beleza? O Microsoft Excel oferece diversos operadores e funções para realizar cálculos em planilhas, permitindo a análise de dados de forma prática e eficiente. Entre essas funções, o operador MOD tem uma aplicação específica de cálculo. Qual é a função do operador MOD no Microsoft Excel quando utilizado em fórmulas aritméticas? Pessoal, é o seguinte. No Excel, a função MOD ela é usada em fórmulas aritméticas. O nome MOD vem de módulo e a sua função é calcular o resto da divisão de um número pelo outro. Como assim? Imagina a seguinte situação. Imagina que eu quero dividir 17 por 3. 17 dividido por 3. Qual número que se eu multiplicar por 3 vai dar 17? 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18. Então o número mais próximo vai ser 5, que vai dar 15. Então 5 vezes 3, 15. Então, 17 menos 15, 2. Então, ó, nessa operação aqui, o que o 17 é? O 17 é o dividendo. Isso é, o número que será dividido. O divisor é o 3. É o número pelo qual a gente está dividindo. O quociente é, no caso aqui, o resultado, que é 5. Quociente. E esse 2 aqui é o que a gente chama de resto. É aquela parte do número que não deu para a gente dividir. No caso, a função mod, ela vai calcular o resto. Então, por exemplo, se eu botar igual mod 17,3, qual que vai ser o resultado dela? O resultado dela vai ser 2. Vai ser o resto. Tendo isso em mente, bora então ver cada alternativa. A. Realiza a multiplicação do primeiro número pelo segundo número? Errado. Quem faz isso é o asterisco. B. Subtrai o segundo número do primeiro e retorna o resultado? Errado. Quem faz isso é o menos. C. Divide o primeiro número pelo segundo e retorna o quociente? Errado. Quem faz isso é a barrinha que a gente usa na divisão. D. Divide o primeiro número pelo segundo e retorna o resultado como um número inteiro? Essa daqui está errada. Até existe uma função que a gente usa para retornar a parte inteira de uma operação como essa. Só que a função é a int. Int, e aqui você bota o número. Por exemplo, int 17 por 3. Não tem nada a ver. D. Divide o primeiro número pelo segundo e retorna somente o resto da divisão? Exatamente isso. Então, no caso aqui, ó, se eu boto mod 17 por 3, vai dividir o 17 por 3 e vai retornar somente o resto, que é o 2. Então, a alternativa certa aqui é de exata. E, pessoal, bora agora testar essa função no Excel? Pessoal, eu estou aqui então no meu Excel e eu vou mostrar para vocês, na prática, como que funciona a função mod, que serve para calcular o resto de uma divisão.
Então, vou botar aqui igual mod, abre parênteses, 17, ponto e vírgula, 3. Quando eu der o Enter, o resultado vai ser o resto dessa divisão, que é 2. E, se por acaso eu quisesse calcular a parte inteira dessa divisão, como que eu faria? Seria igual int, abre parênteses, 17, dividido por 3, fecha parênteses, dá Enter, 5. Então essas são algumas funções que a gente pode usar para calcular os termos de uma operação como a divisão, beleza? Considerando a figura precedente, que ilustra parte de uma planilha em edição no Microsoft Excel 365, assinale a opção que apresenta o resultado que será obtido ao se inserir na célula B4, então nessa célula aqui, a fórmula igual média se B2, D3 maior que 4. Pessoal, observe uma coisa interessante. Vou reescrever aqui a fórmula igual média se B2, D3, ponto e vírgula, maior que 4. Lembrando, como que funciona a fórmula de média? É geralmente igual média, e aqui você bota o intervalo, por exemplo, de A1 a A5. Então, ó, aqui eu sei que eu quero calcular uma média. Só que eu não vou calcular a média de todo esse intervalo. Tem uma condição. E qual que é a condição? Eu vou calcular a média se os valores estiverem de B2 a D3 forem maior que 4. O que isso quer dizer? O intervalo que eu vou considerar para calcular a média só vai ser somente os valores que estão de B2 a B3 que satisfazem esse critério de maior que 4. Então aqui temos basicamente uma média condicional. Eu tenho um intervalo de valores. E aí eu só vou pegar desse intervalo de valores para calcular a média aqueles que satisfazem a condição que é ser maior que 4. Então, por exemplo, se aqui fosse igual média a B2 a D3, seria todos esses valores. Mas não. A média que eu estou querendo é só dos valores que são maiores que 4. E quais são os valores maiores que 4 aqui? Temos o 5, temos o 7 e temos o 6. Então, valores maiores que 4 temos 5, 7 e 6. E aí agora é só fazer a média de 5, 7 e 6. Média aritmética simples. E como que eu faço a média aritmética simples? Vai ser 5 mais 7 mais 6 dividido por 3. 5 e 7, 12. 12 mais 6, 18. 18 dividido por 3, 6. Então, pessoal, revisando. Média se. E aqui tem o intervalo e aqui tem o critério. Eu vou pegar os valores dentro desse intervalo e vou considerar na média somente aqueles que atendem esse critério, que no caso é maior que 4. E os valores que atendiam esse critério aqui são 5, 7 e 6, que somado deu 18, e a média de 18 por 3 é 6. Então a alternativa certa aqui, a de acertou. E pessoal, para ficar mais didático, bora agora testar essa fórmula no Excel. Pessoal, eu estou aqui então no meu Excel 365 e aqui eu reproduzi a tabela que a gente tem na questão. E aqui, conforme foi indicado na questão, na célula B4, eu vou então escrever a fórmula igual média se, abre parênteses, B2 a D3, ponto e vírgula, abre aspas, maior que 4, fecha aspas, fecha parênteses. O que é essa fórmula? Eu vou então calcular a média dentro desse intervalo de B2 a B3, mas somente dos valores que são maiores que 4. Aí eu vou dar aqui um Enter e o resultado é 6. Por quê? Os valores que satisfazem essa condição de ser maior que 4 são 5, 7 e 6. 5 e 7, 12, e 6, 18. 18 por 3,
6. Agora, por exemplo, e se eu mudasse aqui a condição de que agora, em vez de ser maior que 4, tem que ser maior que 3. O que acontece? A média mudou. Por quê? Agora, eu considero os valores 5, 4, 7 e 6. Que vai dar 5 e 7, 12. 12 e 4, 16. 16 e 6, 22. 22 dividido por 4, 5,5. Então, pessoal, essa aqui é a fórmula de média psi. Observem que é basicamente a fórmula de média e psi, só que embutidas. E essa é uma fórmula que ela pode ser muito útil quando, por exemplo, você tem um intervalo de dados e você quer calcular a média, mas somente de alguns valores e você não consegue separar tempo e nem vai ser eficiente você ficar procurando manualmente aqueles valores. Então você coloca uma condição e aí o próprio Excel vai somente considerar no cálculo da média aqueles valores que estão convergentes com a condição que você impôs. Beleza? Os operadores são símbolos utilizados para realizar cálculos ou comparações dentro de uma expressão no Microsoft Excel. Considerando os tipos de operadores disponíveis, qual dos seguintes é classificado como operador de comparação? Pessoal, o próprio comando da questão já deu parte da resposta. O que são operadores no Excel? São símbolos que são usados na forma do Excel para realizar cálculos ou comparações, operações com texto e referências. Basicamente, eles dizem para o Excel o que é para fazer com os valores. E temos dois principais tipos de operadores. Temos operadores aritméticos, que realizam cálculos matemáticos, por exemplo, o operador de adição, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação. Então é basicamente fazer conta. E temos operadores de comparação, que eles comparam valores e retornam verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, se você botar na célula do Excel igual 5 maior que 4, isso aqui é verdadeiro ou falso? Isso aqui é verdadeiro. Aí o retorno vai ser verdadeiro. Então, um operador de comparação serve para comparar valores e dar um retorno de verdadeiro ou falso. Tendo isso em mente, vamos dar uma olhada em cada alternativa. A, mais. O mais é um operador de adição, então é aritmético, errado. O B é o operador de subtração, aritmético. O C é o operador de divisão, aritmético. O D, que é o asterisco ou estrelinha, operador aritmético de multiplicação, errado. O E, esse aqui, é um operador de diferente de. Quando eu falo que algo é diferente de, eu estou comparando? Estou. Então, esse é o operador de comparação. Então, a alternativa certa aqui é de exata. E, pessoal, para fixar mais essa noção de operadores, bora testá-los no próprio Excel? Pessoal, eu estou aqui então no Excel e eu tenho uma tabelinha aqui com 8 números e eu vou mostrar para vocês um pouco de cada operador na prática. Começando pelos operadores aritméticos. A gente tem aqui o de adição, que é o que todo mundo conhece, que ele basicamente serve para fazer adição. Então, por exemplo, posso vir aqui no D1 e fazer igual a 1 mais B2. 1 mais 4, dá um enter aqui, 5. Esse é o de adição. O próximo, subtração. Vou vir aqui, igual B3 menos A2. 6 menos 3. 3. O próximo operador aqui, multiplicação, que é o famoso asterisco ou estrelinho. Vou vir aqui, igual B4 vezes A3. 8 vezes 5 vai dar 40. Próximo aqui, divisão. Então eu posso fazer igual B3 dividido por B2, que vai dar 1,5. 6 dividido por 4, 1,5. Um outro operador que a gente não usa muito, mas ele é muito importante também, aritmético, é o de exponenciação, que é o famoso elevado a tal. Então, por exemplo, quando eu falo que um número ele foi elevado a x,
significa que eu vou multiplicar aquele número por ele mesmo x vezes. Então, por exemplo, igual aqui, 2 elevado a 3. Então, significa que eu vou multiplicar 2 por ele mesmo 3 vezes, que vai dar 8. Porque é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, esses são os operadores aritméticos. Vamos agora para os operadores de comparação. Lembrando que os operadores de comparação, como eles comparam valores, eles vão dar um retorno. Se essa comparação é verdadeira ou falsa. Começando aqui pelo igual. Então, vou botar aqui igual a 1 igual a B1. Deu falso. Por quê? A1 é 1. A1 não é igual a 2. Agora, e se eu por acaso botasse A1 igual a 1? Vai dar verdadeiro, porque 1 é igual a 1. O próximo aqui, maior que, aí eu posso botar aqui, ó, igual B2, que é 4, é maior que 9. Vai dar falso, por quê? Porque é menor. O próximo agora, menor que, posso ser aqui, ó, igual B4 é menor que 3. 8 é menor que 3? É. Então, B4, que é 8. 8 é menor que 3? Então aqui é falso. Agora o próximo aqui, maior ou igual. Posso então aqui botar, ó, igual 4. Vai ser maior ou igual a 2 vezes 2? Pensa bem, ó. Igual B2, que é 4, é maior ou igual a 2 vezes 2? 2 vezes 2 é quanto? É 4. Então essa aqui tem que dar verdadeiro, certo? Certo. A mesma lógica, o menor que. E agora, bora aqui testar o diferente. Então, por exemplo, aqui, ó. 6 é diferente de 4? É. Então, quando eu dar um enter aqui, vai ser verdadeiro. Então, pessoal, esses são os operadores de comparação. Eles são muito úteis quando queremos comparar valores, beleza?